quero que você acompanhe o nosso primeiro assunto médico de hoje. Nós vamos falar sobre nariz, cirurgia plástica no nariz. A rinoplastia vem para dar um toque todo especial, tirar algumas imperfeições, fazer algumas pequenas mudanças. Só que muitas vezes o exagero tem deixado até os médicos muitas vezes em dúvida do que fazer, porque às vezes começam a fazer, o povo começa a procurar tudo que é médico para fazer, porque a pessoa deixa de aceitar para fazer um médico só para fazer todas as cirurgias e depois vai lá para consertar, sabe essas coisas? Por quê? Porque pode estragar. Tem que tomar muito cuidado com essa cirurgia. Você vai conhecer o nariz de algumas estrelas, alguns bonitos, outros nem tanto e outros, olha, tem gente que parece que nem tem nariz mais, de tanto que já mexeu. Nós vamos mostrar para você esta reportagem e depois já vamos conversar com o nosso especialista querido, Dr. Daniel, que já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Antes, preste muita atenção nesta reportagem que a Cris Leva preparou. Muitas estrelas não assumem que apelaram para o bisturi para ficar com o nariz perfeito. Mas hoje o De Bem com a Vida vai revelar algumas delas. Confira algumas celebridades que disseram sim à rinoplastia, a popular plástica no nariz. Vamos começar falando do eterno rei do pop. Não tem como negar que Michael Jackson mexeu no nariz. Inclusive, noticiários estrangeiros afirmam que ele já utilizava prótese, pois a cartilagem do nariz já havia sido totalmente danificada. Jennifer Aniston contou à revista People que tinha desvio no nariz e que depois da cirurgia de correção que fez na adolescência, passou a dormir como um anjo. A linda mulher Julia Roberts, uma das atrizes mais bem pagas do cinema, já teve um nariz maior do que tem hoje. O antigo nariz da estrela não combinava com o seu rosto delicado. Na infância, Natalie Portman tinha um nariz maior e menos delicado do que tem hoje. Segundo a revista Cosmopolitan australiana, o nariz pequeno da estrela lidera a lista dos mais pedidos aos cirurgiões plásticos. Fergie mudou bastante desde o começo de sua carreira. Uma das mudanças foi em seu nariz, que ficou menor e bem mais fininho. Paris Hilton, que faz de tudo para ficar mais bonita, tirou o ossinho da parte superior do nariz. Ficou bem melhor, não? Sarah Jessica Parker, estrela do Sex and the City, diminuiu o ossinho superior do nariz e ganhou uma aparência bem mais leve. A estrela admite que passou pelo processo sem nenhum problema. E antes de ficar conhecida por Titanic, Kate Winslet tinha um nariz bem maior do que tem hoje. Apesar da plástica, Kate já se declarou contra o excesso de cirurgias estéticas feitas pelas suas companheiras de profissão. E o nariz de Beyoncé, quando ela era integrante da banda Destiny's Child e depois da carreira solo, bem diferente. Depois que ficou famosa com a série Dawson's Creek no final dos anos 90, Kate Holmes resolveu deixar o nariz mais fininho. Kim Kardashian também visitou o cirurgião plástico para arrumar o nariz, entre outras coisas. O nariz da socialite ficou bem mais fininho, não acha? Angelina Jolie afinou um pouco a pontinha do nariz. O resultado ficou bem discreto e combinou com o rosto da musa. Nicole Kidman é do time que nunca admitiu ter feito cirurgia plástica, mas quando seu rosto é comparado ao que tinha nos anos 1980, nota-se a mudança. Gwyneth Paltrow parece ter afinado o nariz, mas ela garante que não fez nenhuma plástica ainda. E você, acredita? Scarlett Johansson nega os boatos de plástica no nariz, mas dá para fazer a comparação de como era sua aparência na adolescência e como ficou agora. E a atriz Cláudia Raia também recorreu à plástica no nariz para ficar mais bonita. A cirurgia foi feita no início da década de 90. E antes de ficar famosa, Anitta era muito diferente do que desfilou por aí como poderosa. Uma das principais mudanças foi em seu nariz, que não agradava a cantora. Fininho, pequeno, grande, batatinha, com leve desvio. A verdade é que existem os mais variados tipos de nariz que combinam com seu rosto. Você gosta do seu nariz?
Passou muito rapidamente ali o nariz do Michael Jackson, que eu vou conversar depois. O Dr. Daniel Rufato está aqui com a gente. Quero falar sobre o nariz do Michael Jackson com ele por causa exatamente do exagero, porque eu fiz uma reportagem quando da morte do Michael Jackson e era confirmado que ele tinha feito mais de 50 procedimentos estéticos no nariz e ele pode pôr a imagem na tela. Simplesmente ele perdeu a cartilagem de tanto que mexeu. Tanto que você vê que praticamente ele não tinha mais nariz, né? E isso é fruto de um exagero que muitas vezes pode acontecer assim quando você começa a ficar mexendo demais. Doutor, muito boa tarde, obrigada por você estar aqui. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque os procedimentos estéticos, eles têm eles existem para melhorar, né, doutor? Não é para fazer com que nós sejamos outra pessoa. O nariz do fulano, não existe isso, né, doutor? Não, com certeza. O médico tem que ter um bom senso, como você disse, para tratar pequenas imperfeições, para melhorar um pouco, não para mudar as características físicas de cada pessoa, né? E doutor, o que está acontecendo hoje, que a gente viu muitos narizes aí das celebridades, mas o que a gente percebe, de modo geral, mesmo nas ruas, as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, é que todo mundo fica com o nariz meio igual, que parece aquelas tomadinhas, né? Nariz de porquinho, que a gente fala, dá uma subidinha aqui, faz um quadradinho aqui, que não fica arredondado como é o meu, por exemplo, fica uma coisa meio achatadinha, como se fosse quadradinha e para cima. Isso é um quê? É um padrão que fica, entre aspas, bem em todo mundo? É um padrão que os médicos utilizam porque as pessoas preferem? Por que todo mundo tem o nariz igual? É um padrão, normalmente os artistas gostam desse nariz um pouquinho mais arrebitado, uma pontinha um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais sinuosa, né? Então, normalmente as pessoas querem copiar. Mas eu acho que o importante é cada um manter suas características e o médico ter o bom senso para poder decidir o que é melhor para cada pessoa, né? Então, às vezes o nariz de um não vai combinar no rosto de outra pessoa. Doutor, quando é que é necessário fazer uma cirurgia? Então, a gente tem que avaliar algumas imperfeições, como de ponta, de dorso do nariz. Se tiver essas imperfeições, você vai corrigir tirando elas. Então, você não vai mudar as características, somente melhorar o aspecto estético do nariz. Isso a gente consegue ver nas fotos que você trouxe dos seus pacientes? A gente consegue ver algumas imperfeições. Vamos mostrar, então. O doutor trouxe algumas fotos de pacientes dele que optaram por fazer a cirurgia, que são cirurgias realmente como devem ser feitas. Quero que você preste atenção e ele vai explicando pra gente. Pode botar na tela, Paula. Então, aqui a gente vê uma paciente que tem um dorso nasal um pouco mais saliente. Você diz assim que é mais para baixo o nariz? A parte de cima do osso e uma queda também da ponta do nariz. Então, a cirurgia... Que é o nariz de bruxinha que a gente fala, né, doutor? Então, a cirurgia ela vai causar... O nariz dela é grande para baixo, né? Tem o osso saltadinho e é para baixo. A gente vai tratar esse osso, vai melhorar essa queda da ponta do nariz, então a gente consegue dar uma harmonia a mais para essa paciente, deixando bem natural a cirurgia do nariz. E daí diminui, o nariz dela é grande, né, doutor? Pode ser diminuído também. Pode ser diminuído? Pode ser diminuído. Tanto na parte horizontal, que seria essa parte da frente, como na parte também no comprimento. O leigo já fala assim. Né? Como é que ficou? Tem as imagens de como ela ficou, doutor? Não tenho a imagem nessa. Nessa não? Não. Mas já foi feita a cirurgia dela? Já foi feita a cirurgia. Então deixa eu ver uma que tem a imagem também o antes e depois. Não tem nenhum depois, doutor? É que o CRM não permite que a gente mostre as fotos de pós-operatório. Sério? Então me explica nesse nariz como é que ela ficou, doutor? Então, ela teve... O que o senhor fez? A gente acabou elevando um pouquinho esse ângulo, né, o naso labial. Então, a gente aumenta um pouquinho para dar uma discreta arrebitadinha. Vai tirar toda essa parte óssea, que você te fala que é a giba óssea, né? E vai deixar a ponta um pouquinho mais redondinha, vai diminuir um pouquinho essa ponta. Então, você já fez essa cirurgia? Já fez essa cirurgia. E ela gostou? Gostou. Isso que é importante também, né? Quando a pessoa está satisfeita, né? Tem mais uma foto? Vamos ver mais uma foto de um paciente do Dr. Daniel Rufato. O Dr. Daniel está aqui com a gente hoje justamente para falar sobre isso, sobre os procedimentos estéticos. Nós não podemos mostrar o antes e o depois por uma questão de permissão mesmo do Conselho Regional de Medicina. Mas você está conhecendo alguns, às vezes seu nariz é parecido com esse, então saiba que tem solução e uma solução delicada, que você fica bonita, mas sem mudar o nariz e ficar assim parecendo um porquinho. Porquinho, como é que eles falam porquinho mesmo? Porquinho. Parecendo aquela tomadinha. Ou de tomadinha, né?
Então, aqui a gente tem uma eu gosto paciente desse nariz, que tem doutor. um nariz, que a gente fala que é aquela ponta de batatinha, né, que não tem muita definição. Mas e de um lado nariz ele é bonito, né, doutor? Não bonito, é? mas é um nariz bem grande em relação ao rosto da paciente, né? Ah, tá. Então, nesse caso, a gente pode diminuir o comprimento do nariz e tratar a ponta para deixar a ponta um pouquinho mais fininha, dando definições nas cartilagens, né? Doutor, se nós comparássemos como ela ficou com uma artista dessas que a gente viu, com quem que ela ficou mais parecida depois da cirurgia? Como é que ficou o narizinho? Ficou um nariz menor, mais delicado, um nariz com uma pontinha mais redondinha, né? E ela Não- gostou? Gostou. Porque tem gente que tem alguém que já foi lá que quis mudar completamente? Ah, não, eu quero ficar com o nariz da fulano? Tem, com certeza. E daí, doutor, Então, o como é que médico faz tem pra que ter o bom convencer? senso para explicar que não vai conseguir deixar o nariz igual. E com isso, se realmente o paciente quiser fazer a cirurgia, ele vai ter que aceitar as condições da estrutura dele, da estrutura nasal, que às vezes a gente não consegue, mesmo com a cirurgia, a gente fica impossibilitado de conseguir algumas manobras para melhorar a condição que o paciente quer. Doutor, esse nariz que eu falei que parece o nariz padrão, existe algum momento, algum tipo de cirurgia que este padrão é um padrão necessário? Um tipo de nariz que você fala, não, esse realmente vai ficar o nariz parecendo um nariz padrão, porque é o nariz que dá para fazer mesmo nessa pessoa. Existe isso? Não, existe, claro. A gente tem algumas etnias, tipo o negro, que ele tem um problema na pele, é muito grossa, tem poucas cartilagens. O oriental, que ele tem a parte do dorso nasal um pouquinho mais inferior, então a gente não... Como nesse caso, por exemplo? Como nesse caso, então ele além da asa nasal do negro ser um pouquinho mais alto, as cartilagens não permitem que a gente faça... E daí como é que faz nesse caso, doutor? Normalmente a gente pode usufruir de alguns enxertos para poder fazer a reposição dessa cartilagem que o paciente não tem. Doutor, por exemplo, eu falei do caso do Michael Jackson, que realmente perdeu a cartilagem. Isso acontece com facilidade? Uma cirurgia mal feita pode ocasionar isso ou é o excesso de cirurgias mesmo que faz com que a gente perca? Não, com certeza é o excesso de cirurgias. Uma cirurgia bem feita não vai gerar uma complicação dessa. Às vezes você pode ter uma infecção, você pode ter uma contaminação, que aí sim pode gerar a perda dessa cartilagem. Porque, doutor, a gente vê perfeitamente no nariz dele, principalmente nessa foto, que ele ficou sem nariz, né? Com certeza. Porque é tão pequeno, essa distância aqui. Como se chama essa parte aqui, doutor? Essa parte é da parte da columela, da asa nasal, né? Essa parte da asa maxila. nasal e a distância aqui, a gente vê que é um tantinho assim, né, doutor? Metade do nariz, Com como se fosse nariz de criança, Ele né? perdeu toda a estrutura de sustentação do nariz. Até aqui estava normal, doutor? Ou para uma pele como a dele, que era negro? Era negro demais a gente dizer isso, né, gente? Mas é porque é verdade. Com certeza. Tanto que a foto já mostra isso, né? Era negro. Não pode falar de quem já morreu, né, doutor? Com certeza. Mas é verdade. Não, mas até aqui o nariz estava normal. A partir dessa foto, a gente já começa a ver que teve uma perda de toda a estrutura da ponta do dorso nasal, por isso que ele desabou o nariz dele, né? E, doutor, não existe uma doença, por exemplo, que possa causar isso, né? Existem doenças que podem... Existem cirurgias reparadoras de nariz, mas não por causa de estética, por causa de algum problema? Existe. Uma doença, a leishmaniose, que antigamente tinha, ela dava uma alteração na parte nasal, com perda da cartilagem, da estrutura nasal. Então, hoje você tem cirurgias para reparar, até utilizando uma cartilagem da região da costela, você pode reparar esse tipo de cirurgia. Agora, eu vou pedir para, enquanto eles procuram de novo, que eu quero mostrar a imagem da Cláudia Raia, eu estava dizendo para o doutor, eu me lembro quando ela fez a cirurgia, porque ela deu uma entrevista e comentou que ela se incomodava muito porque o nariz dela era muito largo. Então, que ela queria afinar, mas não queria perder a característica dela. Claro. Ela não queria mudar o rosto, ela queria só afinar um pouco o nariz. E eu considero o nariz dela um dos melhores, assim, um dos mais bonitos. Porque ele ficou harmonioso, ele dá a impressão para mim, doutor, que sou leiga, que é do mesmo tamanho do nariz dela de antes, a única coisa é que ele hoje é mais certinho, mais para cima, e antes ele era de bruxinha, como eu falei para o senhor, que você tinha dado outro nome para ele. Ela tinha uma queda um pouquinho da ponta, o nariz um pouco mais largo, então foi retificado essa região do dorso nasal dela e feito a ponta nasal. Então ficou com uma ponta mais harmoniosa, ficou mais bonito, com certeza, no rosto dela do que era antigamente. E é um nariz bonito, né, doutor? Nariz bonito. É uma cirurgia bem feita bem essa, feita, né? Com certeza. Porque não mudou a estrutura da pessoa, A cirurgia né? bem feita é aquela que a gente olha e ela fez ou não a cirurgia.
tem certa cirurgia que você olha e fala, ela fez a cirurgia do nariz. A cirurgia, eu tô mais bonita, ou a pessoa tá mais bonita, mas você não sabe direito por quê. Não sabe o porquê. Essa é a cirurgia que é bem feita. E, doutor, quando a gente não deve fazer? Quando alguém chega no seu consultório, você fala, olha, você não deve fazer. Acho que não tem necessidade, é coisa da sua cabeça. Existe isso? Existe. Quando a gente olha o paciente, ele quer uma coisa que a gente sabe que não vai conseguir, pela dificuldade técnica que ele põe pra gente. Então a gente diz que não deve operar. Se você operar, você vai causar um problema tanto para o paciente como para você. Mas tem gente que vai com o nariz perfeito lá para... Tem, com certeza. Que acha que tem uma pequena imperfeição que você não consegue ver. Só ela. Então essa daí você não deve operar para não causar um problema. E o que é considerado uma cirurgia mal sucedida, doutor? O que dá errado? Quando você mexe Tira demais? Tira demais. Quando você mexe em estruturas que não tem que ser mexidas. Aí sim você pode causar uma deformidade, uma alterações que no nariz dificilmente você consegue corrigir. É isso que eu ia falar. Doutor, às vezes a gente vê pessoas que realmente fez uma vez, não gostou, achou que não estava bom, foi mexendo. Eu conheço mesmo já pessoas que aconteceu isso. E que aconteceram isso, que começou a mexer e mudou totalmente o rosto e o nariz continua não ficando bom. É melhor parar de mexer nesse caso? É melhor parar, porque cada vez que você mexer, você vai piorar. Isso é com certeza. Então, a regra, eu sempre falo isso em cirurgia plástica, doutor, eu acho que é a mesma regra por causa da rinoplastia. Bom senso é o melhor, é um antídoto, né, doutor? A melhor técnica que tem é o bom senso. Então você vai de ambas as partes, de ambas as partes, com certeza. Mas principalmente do médico. Porque o médico tem que saber avaliar e explicar para o paciente o que pode ser feito e qual vai ser o resultado. Doutor, não iludir o paciente. Doutor, muito obrigada. Eu acho muito esclarecedor. É muito importante quando a gente fala sobre esses assuntos, para você ficar bem informado. E mais do que isso, às vezes é uma coisa que te incomoda, mas você precisa buscar o médico que tenha bom senso. Sabe, porque muitas vezes aquilo que você quer não é o melhor para você. Como em tudo na vida, às vezes aquilo que a gente deseja para nós não é o melhor. Então você tem que buscar aquela pessoa que realmente tem experiência para fazer aquilo e para te oferecer o melhor. Num caso como este, procedimentos estéticos, principalmente se você quer fazer alguma coisa só, porque não por necessidade, mas por vaidade, cuidado, procure um especialista que esteja cadastrado no Conselho Regional de Medicina e de Cirurgia Plástica também. Porque médico geral é uma coisa, o cirurgião plástico é outra, e de preferência um que seja especializado naquela área ali que você quer. Porque hoje eles já especializam na rinoplastia, na abdominoplastia, cada um vai escolhendo a área que mais se adequa, né, doutor? Com certeza. Então procure, pesquise antes de ir a um médico, antes de marcar uma cirurgia, para você não se arrepender, porque olha, às vezes não tem volta, hein? E o conserto, o remendo vai ficando cada vez pior. Né, doutor? Com certeza. Doutor, obrigada demais pela tua participação. O doutor vai sempre estar aqui conosco para a gente saber mais e ficar ainda mais bem informado. Olha, para você saber mais sobre rinoplastia, Daniel Rufato, com 2Ts.com.br. danielrufato.com.br, para você se informar melhor, principalmente se você quiser dar uma mexidinha aí no seu nariz, hein? Você não vá fazer arte, porque se você fizer isso, depois de você mexer, sabe esses narizes muito feios que você vê por aí? É porque mexeram muito onde não tinha necessidade, não é mesmo?